Bom dia, pessoal. Mais uma aula de Iniciação Científica 2. Na aula de hoje, né, nesse vídeo de hoje, primeiro, eu quero já deixar vocês todos a par do nosso cronograma dessa semana, tá? Tenho aqui em mente um planejamento para a gente nessa semana para dar tudo certo. Se vocês cumprirem direitinho, a gente consegue encaminhar bastante, né? A gente consegue deixar já praticamente pronto os os nossos elementos textuais, né, que é a parte principal, para depois a gente dar só uma complementada, né, com alguns elementos pré e pós-textuais, tá, do nosso TCC. Então, na aula de hoje a gente vai continuar o desenvolvimento dos capítulos, né, então fazer aí, para quem trabalhou com a ideia de 3 capítulos, é só fazer o segundo capítulo hoje, né, e amanhã a gente vai finalizar esse desenvolvimento aí dos capítulos, finalizar a produção, né? Porque aí, por exemplo, quem está trabalhando com 3 capítulos já vai fazer o terceiro capítulo. Então fique esperto, quem determinou aí 4, 5 ou mais capítulos, dá uma acelerada nisso, né? No sentido de que só hoje e amanhã que a gente vai trabalhar nesse desenvolvimento, tá bom? De certa forma, por quê? Porque na quarta-feira eu reservei a aula para as possíveis correções, né? Por mais que você capriche aí, sempre tem uma coisinha ou outra que você e às vezes você e sua dupla deixe passar. E aí eu vou orientar nesse sentido na quarta-feira para a gente poder fazer essas correções, essas mudanças que precisar. Aí na quinta-feira a gente vai trabalhar com as considerações finais, que é o que habitualmente vocês conhecem, né? Vocês chamam de conclusão, tá? A conclusão do trabalho. Não significa que a gente vai finalizar o trabalho, lógico, mas a gente vai fazer o fechamento da parte do desenvolvimento. Então a gente vai trabalhar no dia, eu vou explicar direitinho, lógico, gravar um vídeo na quinta-feira para vocês relacionado à produção dessas considerações, mas é onde a gente vai fechar o pensamento do desenvolvimento, tá? E aí na sexta-feira a gente vai fechar os elementos textuais com as possíveis correções que devam ser feitas nessas considerações. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai unir, né, na sexta-feira, eu vou explicar também, gravar o videozinho no dia, a gente vai unir o que a gente fez na introdução, o que a gente fez no desenvolvimento, né? A introdução é aquela lá do pré-projeto, tá? Aí a gente vai unir a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais, montando o nosso a nossa parte de elementos textuais, tá? Aí depois a gente vai trabalhar com pré e pós-textuais, que são detalhezinhos, são, penso eu, pelo menos um pouco mais simples. Alguns a gente até deixou pronto aí, né, que é a questão da referência, por exemplo, tá? Mas é isso. Aí eu quero, né, mais especificamente a aula de hoje, ao que foi trabalhado na sexta-feira e também será trabalhado amanhã, falar um pouquinho aqui a respeito da produção do desenvolvimento, tá? Creio eu que tudo que vocês precisariam ou que vocês precisam saber nesse desenvolvimento que vocês estão realizando, a gente já trabalhou, né? A gente já falou sobre referências, a gente já falou sobre citações, a gente já falou, por exemplo, sobre o cuidado com o plágio, mas eu quero mais uma vez falar sobre isso, tá? O plágio, ele não é só uma questão moral, não é só porque é errado você se apropriar do pensamento de outra pessoa, é um crime, tá? Eu já vi pessoas terem que refazer todo um trabalho por causa disso, né? Às vezes a pessoa foi reprovada, a pessoa teve anulado o seu trabalho por conta de plágio. Aí a pessoa teve que fazer tudo de novo, né? Então evitar. Por isso que a gente usa o quê? A gente usa sempre a questão da referência, né? Se eu li um livro lá do fulano, ele publicou o livro em 2018, eu vou usar uma frase ou um parágrafo do fulano, eu coloco conforme fulano em 2018, veja, dentro de parênteses o ano e em caixa alta o sobrenome, né? Vamos dizer que seja o André Fulano que escreveu. Então eu coloco fulano, que é o sobrenome dele, e dentro de parênteses o ano que ele escreveu, por exemplo, 2018. Então, conforme fulano em 2018, vírgula, aí isso, isso e isso. Aí eu li um livro, né, peguei um trabalho, por exemplo, vamos dizer que seja do Gustavo Ciclano, e ele escreveu em 96. Eu coloco segundo Ciclano, 1996, isso, isso e isso. Eu peguei um artigo que seja da Andrea Beltrano. Eu vou citar, né, a Andrea Beltrano, o sobrenome dela é Beltrano, ela escreveu um livro, o artigo, perdão, em 2003, então eu coloco.
de acordo com o Beltrano em 2003, ó, tem de parênteses, vírgula, isso, isso e isso. Aí eu chamo a atenção para uma coisa até que algumas pessoas perguntaram. Se você vai usar, e às vezes até parafrasear, né, como eu já falei para vocês, até reforcei na sexta-feira, se você vai usar ali pensamentos, né, vai parafrasear parágrafos de um mesmo autor, você não precisa ficar colocando toda hora o nome do autor não, tá? Pode pôr num parágrafo sim, no outro não, mas no parágrafo que você não colocar o sobrenome lá do autor, a citação do autor, você tem que colocar de outra forma. Por exemplo, eu acabei de colocar, de acordo com Beltrán 2003, isso, isso e isso. Aí no outro parágrafo eu quero colocar outro pensamento que eu me baseei no Beltrano, eu não preciso pôr de novo ainda, pensando conforme Beltrano, não. Eu coloco ainda com base no mesmo autor. Se está logo abaixo do parágrafo que eu coloquei Beltrano, aí eu coloco no mesmo autor, a pessoa que for ler, o orientador, como é o meu caso, uma outra pessoa que venha ler o trabalho, vai saber, opa, o mesmo autor então está falando ainda com base em Beltrano de 2003, tá? Então, ter esses cuidados aí para não ter plágio, tá? Se vocês até já quiserem corrigir, no caso veja que na primeira parte, né, no primeiro capítulo, por exemplo, fez isso errado, deixou de fazer isso, vá lá e corrija, tá? Até porque hoje eu quero que vocês me enviem tudo que vocês produzirem até o horário da aula de hoje, tá? Até o segundo capítulo, por exemplo. Não é só enviar o que fez hoje, mas tudo que já produziu, o capítulo 1 e 2, por exemplo. Tá bom? Então, se você fez um na sexta-feira, o capítulo 1 na sexta-feira e hoje fez o capítulo 2, me manda já o 1 e o 2 juntos, tá? Ah, professor, eu consegui fazer até a metade do terceiro, então manda o 1, 2 e a metade do terceiro, tá? Tudo que você produzir até hoje. Aí eu coloquei aqui até um exemplo para vocês entenderem. Olha só, eu tenho um parágrafo, esse parágrafo, a rede é, antes de tudo, um instrumento de comunicação, etc, 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 né? Esse parágrafo aí eu retirei de um texto, né, uma produção aí, um livro, né, de um grande autor aí que é o Pierre Levy, tá? Um grande autor da área de cybercultura, né, da cultura virtual, né? Ele tem esse livro aí, A Máquina, Universo, Criação, Cognição e Cultura Informática, é de 1998. Então, o sobrenome do autor é Levy, o nome dele é Pierre Levy. Então, o sobrenome Levy e o livro é de 1998, tá? Aí eu quero citar isso daí, eu quero usar esse parágrafo, é importante para o meu trabalho, para o meu TCC. Como que eu vou colocar? Como afirma Levy, dentro de parênteses, 1998. Aí eu coloco, seja o texto como ele colocou eu queira copiar, né, vamos dizer, ou até eu poderia fazer uma paráfrase aí, porque não dá para fazer um trabalho todo só copiando, né? Você pode até pegar um parágrafo ou outro, mas em boa parte você precisa fazer a paráfrase, como eu disse para vocês, tá bom? Mas a ideia é essa daí, tá certo? Aí reforçando, a atividade de hoje é para vocês prosseguirem com o desenvolvimento, tá? E ter esse cuidado com a quantidade de capítulos que vocês têm no TCC, que vocês estipularam no TCC, tá? Quem estipulou 3 capítulos, como eu sugeri, bem tranquilo, tá, gente? Fez o primeiro na sexta, faz mais um hoje, finaliza o terceiro amanhã. Agora, quem estipulou mais de 3 capítulos, tenha cuidado nisso daí, tá? Para não ficar depois sobrecarregado ou até atrasado, tá bom? E aí, ó, reforço o asterisco aí, ó, incluir no documento tudo que você já produziu do desenvolvimento, tá? Então não é só colocar o capítulo que você fizer hoje, não. Coloca o que você fez na sexta-feira também, tá bom? Agradeço aí a atenção de vocês, o trabalho que vocês têm executado até o momento, que tem sido muito bom, tem sido excelente, na verdade, tá? E desejar para vocês não só uma boa atividade, uma boa produção do TCC, mas também uma ótima semana para todos vocês. Valeu!